Amanhã, 30 de janeiro, é o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. E engana-se quem pensa que esse tipo de leitura é apreciado apenas por crianças. Adolescentes, jovens, adultos e até idosos têm seus motivos para justificar a preferência pelos HQs, como também são conhecidos. É que elas não contam apenas histórias infantis, além de despertarem o interesse pela arte do desenho que apresentam. Elementos textuais e visuais, com destaque para as linhas dos desenhos, são os princípios da história em quadrinhos, explica este publicitário e desenhista. Que uma imagem sozinha, ela só é uma imagem, não tem um sentido de sequência. Agora, quando coloca uma imagem ao lado da outra, isso passa a ter uma continuidade. Então, é quando a gente faz a conclusão de uma ideia nesse espaço, entre um quadrinho e outro. Primeiro tem todo um processo de criação, aí tem o roteiro que é construído, né? Tem a parte gráfica que é feita as cores, ou não, os mangás, por exemplo, são em preto e branco, né? Tem toda a parte da divulgação, da publicação, então é todo um processo, né? Existem elementos dentro desse quadrinho, como as metáforas visuais, as onomatopeias, que são uma espécie de maneira de expressar o som, né, com letras. E existe uma série de signos cinéticos, que são movimentos que acontecem dentro do quadrinho. Então, a gente usa umas linhas para mostrar esses movimentos, que são esses signos. A paixão pelos desenhos e pelas histórias em quadrinhos traçaram caminhos profissionais para Alisson. Além do trabalho como publicitário, mantém há 3 anos em Varginha uma escola que ensina a desenhar. Eu tive uma influência muito grande dos mangás, né? Quando começou a passar anime aqui no Brasil, então aí logo saiu as primeiras revistinhas, né? Falando sobre anime e tudo. Aí eu fui desenvolvendo bastante baseado no traço dos japoneses. No conteúdo de comunicação, ele também é uma ferramenta importante, né? Porque ele transmite informação visual, e seja utilizando de texto ou só de imagem, ou na combinação dos dois, que é o que acontece no quadrinho, é uma ferramenta que se alia muito bem nesse processo de comunicação. Então eu fiz meio que uma mistura, e o desenho hoje em dia é a minha atividade principal. No Brasil, hoje, não existe um curso superior para a formação de quadrinista, e sim artes visuais. Mas no Japão já é comum e vem atraindo muitos brasileiros, como é o caso de Luan. Luan, você já está se preparando até para ir ao Japão, né? Quem sabe fazer esse curso e se tornar oficialmente um quadrinista, não é? Sim, na verdade eu estudo, né, desde criança mesmo. Como eu nasci na roça, né, não tinha muito assim, conteúdo assim, para poder estudar com internet, né? Então eu ganhei uns livros assim, e já estou me preparando desde os 17 anos assim, para poder aprender japonês. Quando sobra tempo eu dou uma estudadinha, né? E aí assim, quando você vai para o Japão e já tem um estudo assim do idioma, dos costumes, né? Você já acaba se enturmando mais, né? E aí já é um meio de se preparar bem. Outro apaixonado pelas histórias em quadrinhos é Paulo Antônio. Quando criança, lia as revistinhas, os chamados gibis, escondido do pai, só para evitar levar uma bronca. Quando eu descobri que eu tinha jeito para o desenho e gostava muito de história em quadrinhos, principalmente da Disney, aí apareceu o gosto por isso. Ele não gostava que a gente lia, porque prejudicava os estudos, né? E eu lia escondido e fazia história em quadrinhos nos cadernos. Há mais de 30 anos, Paulo Antônio se dedica ao desenho. Em 1983, fez a edição especial para a Prefeitura de Varginha, que mostra a história da cidade em quadrinhos. Também, na década de 80, criou uma personagem que virou sucesso só 10 anos depois, o Aaron, o ETzinho. O nome foi inspirado no filho de Paulo. Eu tinha um personagem que eu tentava editoras em 1984. Aí eu criei o personagem junto com outros, né, os seus amiguinhos. E quando chegou na época do suposto aparecimento do ET em Varginha, eu adaptei os chifrinhos, os recursos em cima dele. No Brasil, os quadrinhos apareceram no século XIX com a publicação As Aventuras de Nhoquim, do cartunista Ângelo Agostini. Hoje, os comics norte-americanos
E mangás e animes japoneses dominam o mercado. Mas independente do formato das histórias, se depender dos artistas, dos traços, vida longa aos desenhos. Eu gosto muito de quando a gente pensa em criar personagem, em criar um roteiro, e mais do que pensar em uma técnica realista, que é uma coisa que eu gosto bastante, mais do que a técnica, você trazer um mundo diferente para o desenho, né? Seja um mundo que você se inspirou ou que veio de dentro de você, a inspiração. Eu acho muito interessante quando você consegue trazer algo novo, porque quando a gente pensa hoje em uma amplitude maior, toda essa fantasia que existe em cima de contos de fada, de heróis que estão fazendo um sucesso grandioso com os filmes, um dia eles foram um quadrinho, um dia eles foram só um rascunho, um desenho, né? Então isso mexe com o imaginário coletivo e eu acho muito bacana isso, essa força que tem o desenho. Assim, se você sonhar, né, com histórias diferentes, com uma vida diferente, trabalhando com desenho, né? Porque, assim, quando você gosta do que faz, né? Então, basicamente é sonhar, né? A gente não dá sonho com isso, sonho uma editora, sonho com alguma empresa que patrocina o meu trabalho.